Boa noite, gente. É como eu disse, está sendo a noite mesmo. Madrugada. Olha, a palavra que o Senhor me mostra muito claro essa noite. Fala mais alto e mais firme, porque eu tô apavorada. Ah, adoecer de dentro para fora. Isso foi o que ele me disse. Quando a gente começa a mentir sem perceber, para poder agradar quem a gente acha que é obrigado a agradar. É. E essa história toda começou na minha vida porque Deus queria que eu conhecesse muito bem aonde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, como eu tenho que fazer. E desde o começo ele falou comigo: nada de política, nada de religiões, você tem que estar livre. E falando a verdade. É. Bom, a gente enfrenta dificuldades na vida. Principalmente quando você tem que parar tudo e fazer o que Deus manda. Você tem que ir com o que você tem nas mãos. Não pode fazer nenhuma concessão. Mas se você está dentro da verdade, está tranquilo. Tudo é bênção. E há muitos anos atrás, gente, eu saía todos os dias para fazer exatamente o que Deus queria, a vontade dele. As meninas estavam fazendo missões, estavam fazendo missões, estavam tranquilas, eu estava na casa dos meus pais, com toda a situação sob controle, porque eu tinha casa, comida, tinha tudo e tal, e eu precisava que a minha vida depois se resolvesse, porque eu sozinha não podia resolver. São outras coisas que eu estava vivendo, não importa agora. Mas houve um determinado momento que Deus falou comigo: agora você vai parar tudo e todos os dias você vai sair dessa forma. E eu vou te levar onde eu quiser e onde eu precisar levar. Mas eu levei um susto, porque eu sabia o que isso significava, tá? Eu ouvi testemunhos tremendos na igreja de, principalmente as mulheres, mas os homens também, tá? Mas como eu ouvia mais as mulheres, que elas eram levadas, por exemplo, para uma rodoviária, onde de repente alguém dava a elas um valor, elas tinham que pegar um ônibus e ir para uma determinada cidade, enfim. Deus fazia coisas tremendas e sempre fez. E nós vivíamos assim, nas denominações novas que foram criadas, porque não era isso que Deus criou. Deus queria que a gente fosse livre, saísse fazendo. Mas cada vez que a igreja faz alguma coisa muito nova, ela tem que criar alguma coisa, como se diz, no mundo, para ser respeitada, né? Senão não é, infelizmente. E foi um tempo muito novo na igreja. Um tempo em que as igrejas se abriram para que as mulheres também pregassem, para que se tornassem pastoras. Inclusive, a igreja que eu estava ainda não aceitavam a mulher no púlpito. Depois tudo mudou e ela evoluiu, ela cresceu. Porque quando você faz a vontade de Deus, Ele abre as portas para você. Mas quando Deus abre as portas e começa a crescer e as multidões acompanharem, aí a igreja que está presa, né? Ela começa a vir. Ela quer participar, ela quer pegar um pouquinho dessa, né? Ela começa a observar e falar: poxa, eu também preciso juntar gente. Ah, eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado. Enfim. A gente começa a adoecer de dentro para fora. Mas Deus me levou para dentro da internet. Deus me fez fazer os vídeos. Deus me dava as revelações para fazer. Isso chamou atenção, óbvio. Tudo que vocês ouvirem lá atrás, de 2 anos atrás, vocês vão ver que está se cumprindo. Eu, gente, só fazia.
Claro, eu estou aprendendo também, mas como esta noite eu fui ter que entender por que que Deus está fazendo à noite, por que que Deus de repente me mostra um rasgo numa roupa minha e eu tentando esconder, e aí não pude, tive que mostrar o rasgo. Mas eu estava com vergonha, começando a adoecer de dentro para fora, porque precisa esconder uma bobagem. Mas sabe por que que eu estava escondendo aquele detalhe? Não é porque rasgou ali, não. É porque estão fazendo uma pressão enorme para mim, que eu tenho que andar muito bem arrumado, que eu tenho que andar assim, que eu tenho que andar assado, que eu tenho que... Na verdade, a, a internet está querendo me controlar, me mudar, exigir de mim um padrão que eu não posso fazer. Eu não posso participar de nenhum desses ministérios que estão querendo me levar agora. Ah, você é escolhida, você é os anjos, arcanjos, blá, blá, blá. Todos me pressionando de tal forma que eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho para Deus. Então, eu estou gravando só para dizer, a partir de agora, talvez eu nem vá mais continuar na internet. Talvez eu vou fazer como Deus falou lá atrás. Porque, sabe, gente, naquele dia eu pedi a Deus, por favor, meu Deus, eu não posso sair assim todos os dias enquanto eu não ver minhas filhas alicerçadas. Eu preciso cuidar delas. Eu não podia deixar isso para meu pai e minha mãe. Eu já sabia que quem adoece os filhos são os pais. E os avós, querendo consertar o erro com os filhos, atrapalham mais ainda, porque eles mimam demais os filhos. Eu tive esse problema dentro da casa dos meus pais. Até hoje eu e minhas filhas rimos disso. Mas é verdade. E eu precisava enfrentar tudo isso. Então, gente, agora Deus me lembrou das promessas que eu fiz. E, inclusive, quem me lembrou dessas promessas foi Arcanjo Miguel. Porque ele é real, tá? Só que eu não posso participar do ministério deles. Eles não podem me dizer como eu tenho que fazer as coisas. Eles podem me lembrar. Porque Deus usa a boca do filho dele. Todos nós, a ciência pertence a Deus. Todos. Esse é que é o grande problema. É que sempre começam a separar para manter um poder que é adoecer de dentro para fora com a mentira. Porque para se conviver, compartilhar, é preciso viver a verdade. Meus irmãozinhos simples lá da roça, sabe? Tanta gente que eu tenho acompanhado, eles têm vivido a verdade com toda a integridade. Tomem cuidado, tá? Porque vão tentar controlar vocês. Nós não podemos permitir isso. Esse tempo acabou. A própria internet tem que viver a verdade. E ela tem a luz e a sombra dentro dela. Porque é nela que nós encontramos também as mentiras que foram contadas, que foram escondidas de nós, inclusive da palavra de Deus, tá? Da verdade de muitas coisas de Jesus. Eu tive acesso a tudo isso. E é sobre isso que eu tenho que andar no mundo e falar com essa liberdade que Cristo veio trazer, porque ele também foi contra tudo o que a igreja muitas vezes tenta até esconder que ele fez. Porque naquela época já havia a instituição que adoece de dentro para fora. A instituição de pai e mãe que adoece filho. Por quê? Porque quer manter o padrão que ele aprendeu, não quer corrigir o que estava errado. Ninguém quer corrigir o que está errado. Ninguém quer falar a verdade. Sabe por quê? Não existe ninguém completamente certo nem completamente errado. Por isso, não julgamos. Quem ama de verdade não julga. Vive. Vive a verdade que tem que viver. De dentro para fora. Senão você adoece de dentro para fora. Tá bom?
e eu não posso mais falar, acho que já deu meu tempo. E esse vídeo não pode deixar de sair. Ele vai agora. É isso. Mas eu não sei se vão ter outros, tá? Fica a dica. De dentro para fora a gente adoece se começa a olhar só para proteger da mentira. E outra coisa, eu fiquei com vergonha porque eu só compro roupa em brechó, tá, gente? Eu não tenho dinheiro para comprar roupa hoje em lojas caras, nem nada disso. E na hora eu fiquei com vergonha, porque minha roupa rasgou e eu não tinha percebido. Porque ela já é compartilhada. Na verdade, eu tive que olhar para isso para poder entender por que que Deus quis mostrar aquele rasguinho. Porque as minhas roupas podem ser de brechó, mas elas estão sempre impecáveis e lindas. Tem hora que não dá. Tem hora que ela é compartilhada. E ela rasga sem eu perceber. Entendeu? A gente tem problemas, todos têm verdades, mentiras dentro de nós, sombra e luz. Mas se a gente encara, se a gente olha de frente, é maravilhoso. É liberdade e felicidade de verdade. Boa noite.